Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia! Hoje é 12 de julho de 2019, bom feriadão, agora começa, né, se inicia, na segunda véspera. Muita gente vai trabalhar amanhã, mas outra turma vai aproveitar para viajar. Então boa viagem, bom descanso, beber não dirija, se dirigir não beba. E ó, tá com celular para ver os vídeos? Beleza, mas passa para quem tá do lado, tá? Não dirige vendo os vídeos, tá? Deixa para ver depois se não tiver como. Bom galerinha, é o seguinte, vamos à primeira matéria de hoje. E vamos falar das peripécias do PSOL, o partido do atraso. Se fosse uma coisa para bandido, eles provavelmente teriam aprovado com toda a integralidade do partido. Mas como não é para bandido e sim para cidadão de bem, aí recorreram ao Supremo. E olha o que aconteceu. Supremo nega liminar ao PSOL para suspender reforma da Previdência. Enquanto o texto base da reforma da Previdência era aprovado em primeiro turno na Câmara, o presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, negou uma liminar pedida pelo deputado, gravem esse nome aqui, ó, Ivan Valente, que de valente só tem no nome, tá certo? Mas lembra o Ivan, o terrível. Ivan Valente para suspender a votação da matéria, O deputado do PSOL de São Paulo também queria impedir na justiça o governo de liberar valores, preste atenção nisso, para emendas parlamentares. As emendas seriam moeda de troca na conquista do apoio à reforma, acusou Valente. Dias Toffoli negou os pedidos alegando que o deputado do PSOL não demonstrou haver direito líquido e certo violado que justificasse a suspensão do processo de aprovação do projeto. E também não demonstrou a relação entre a liberação dos valores das emendas parlamentares e a votação da reforma. Bom, deixa eu pular isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acabou, tá aqui. É isso aqui. Bom, gente, para vocês verem como são as coisas, né, nessa turma do PSOL, né? Não só deles, mas PP, PCdoB, essa turma toda aí, né? Vocês veem como é que é o negócio. Eles brigam na justiça para aprovar Bolsa Detento. Eles brigam na justiça para soltar bandido da cadeia. Entram com ação dos direitos humanos, né, para criticar o Wilson Witzel, porque está metendo fumo na malandragem no Rio de Janeiro. É aquela história, o bandido pode andar com um fuzil na mão, mas o cidadão de bem não pode ter o direito de portar uma arma. Então vocês veem como é que são as prioridades deles, né? Aí vem a reforma da Previdência, uma necessidade para todos os brasileiros. Uma necessidade. É uma coisa dura, mas que infelizmente ou é isso ou é o fim do Brasil, né? E a gente tem que optar. E aí, em vez de eles pararem, pensarem no cidadão, né, nos filhos dos cidadãos, que amanhã provavelmente não terão uma previdência para se aposentar, ao invés de pararem e pensarem um pouco, né, nos próprios aposentados, que provavelmente daqui a 10 anos ficariam sem suas aposentadorias. Ao invés de pararem e observarem, né, como anda o investimento internacional no Brasil, né, a falta de confiança dos países lá fora para investir aqui no país, no nosso país, por conta da fragilidade da economia. Em vez de eles pensarem tudo isso, né? Não, o que eles pensam? Em barrar a reforma da Previdência por uma motivação política, gente. Aqui a questão é uma só, é motivação política. Por que, Eugley, motivação política? Porque em 2020 agora vem as eleições municipais. E aí eles têm um grande problema, né? Primeiro que Bolsonaro, até agora, ninguém falou assim, não tem nada dizendo assim, abertamente a proposta dizendo, olha, vote que eu vou passar a emenda parlamentar. Houve uma liberação das emendas parlamentares? Houve. Mas não houve uma conversação no sentido dizendo, se você fizer votar na reforma, eu vou liberar esse dinheiro aqui para você, deputado, ir lá e investir no seu estado. Bom, o que de outra forma, né, o que seria também, na minha opinião, seria até bom e viável. Por quê? Porque, como eu já falei em outros vídeos,
as negociações de antigamente, e é esse o problema pelo qual o pessoal entra na justiça e não pelo que ele diz. Antigamente as negociações funcionavam entre o chefe do executivo, o presidente, né, ou representante, e o chefe do partido. E qual era a negociação? Olha, eu tenho tantos parlamentares, a gente fecha o acordo com você na sua reforma da Previdência. Essa seria a velha política como eles esperavam que isso fosse. E aí é o seguinte, você arruma um ministério para um colega, para fulano, você arruma uma secretaria para fulano, e você arruma tantos milhões de reais para o partido. Pronto. Essa é a negociação que o pessoal reconheceria. Mas a negociação do Bolsonaro, né, que, bom, eles dizem que é uma negociação, que na prática ainda não tem nada, né? Mas se fosse, e por mim poderia até ser, a negociação do Bolsonaro seria mais ou menos essa aqui. Pelo menos é como eles estão colocando ali. Bolsonaro libera as emendas parlamentares, o parlamentar vota pela reforma da Previdência, e aí o Estado e o município daquele parlamentar recebem o dinheiro. Não o parlamentar, preste atenção, é o Estado e o município. Porque as emendas vão para o Estado e o município, não passa pela mão do parlamentar. E aí é onde dói, é onde a porca torce o rabo para eles. Porque eles não têm lucro nisso. PT, pessoal, PCdoB, esse pessoal, eles não fazem nada sem terem lucro algum. Eles precisam ter uma partezinha. Eles estão acostumados com as propinas. E aí não tem. No esquema que eles indicam que o Bolsonaro fez, quem ganha é o povo. Porque o povo ganha a reforma da Previdência para reestruturar o Brasil e ganha também as emendas parlamentares para os estados e municípios. Então você vê que tudo acaba, no final das contas. Aí você fala, aonde é que o parlamentar se beneficiaria disso? Justamente agora é que chega o X da questão. Eleições de 2020. O próprio PT, Humberto Costa, meu Deus, ou foi o Paulo Pimenta que entrou? O próprio PT entrou com uma ação também semelhante. Só que na ação do PT, eles colocaram a questão das eleições. Que seria injusta as disputas de eleições em 2020, tendo em vista os parlamentares que teriam recebido esse dinheiro e investido nos estados e municípios. O PT quis dizer o seguinte, a gente é do contra, não vamos votar a favor, não vamos receber essa verba, não vamos fazer nada por ninguém. O que a gente vai apresentar é injusto pra gente ver os outros fazendo alguma coisa e depois nas eleições perder para eles. Aí, né? Só que eles esquecem do tempo deles, que eles compravam voto, que eles compravam tudo, com propina, com dinheiro, né? E o povo é quem se ferrava. Então você vê que a preocupação deles não é com o dinheiro que está sendo mandado ali, não. É porque eles não vão participar dessa bocadinha. Por que eles não vão participar dessa bocadinha? Porque nessa bocadinha não tem propina, não tem lavagem de dinheiro, não tem... E aí, nessa bocadinha, eles teriam que fazer uma coisa que eles jamais fariam. A não ser que Bolsonaro voltasse à velha política. Para eles participarem disso daí, Bolsonaro tinha que soltar dinheiro para eles. Ou eles... Olha só. É a velha política. Agora, na atual política, na atual conjuntura, para eles participarem disso daí, eles teriam que duas coisas. Primeiro, apoiar a reforma da Previdência. Segundo, verem o dinheiro todinho indo para o povo. Porque eles não poderiam mexer nesse dinheiro. Ele já tem destino certo. Eu falei, por que antigamente não acontecia assim? Porque antigamente as emendas, elas nem saíam. Nenhum eram... O dinheiro que seria para as emendas, eles já desviavam antes. Uma vez que já foram liberadas, elas vão para os estados. E aí é onde... Quer dizer, eles nem querem ajudar o povo, nem querem criar uma narrativa de ajuda, porque para eles não funciona assim. Eles precisam da miserabilidade no país para poder fazer a propaganda deles. E aí é onde está o desconcerto deles. Por quê? Bolsonaro libera
Os caras votam a favor da reforma, ajudam o Brasil. Bolsonaro libera as emendas parlamentares para os deputados. Quando chegar nas eleições de 2020, os deputados vão apoiar os seus candidatos, prefeitos e vereadores. E aí o que vai acontecer? Quando o cara chegar lá, nas eleições, para fazer a propaganda, lá a campanha, o deputado que votou na reforma e recebeu a liberação da emenda, vai poder dizer, olha, pode votar nesse... Eu apoio o prefeito fulano de tal. Ó, veio o recurso tal porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ele vai ter o que dizer para as pessoas que fez de bom para a cidade, para o estado, e pedir para que aquelas pessoas votem no prefeito e no vereador dele. Ou seja, o cara vai ter, né, cacife, vai ter o que mostrar para a população do seu estado, do seu município, do seu estado, vai ter o que mostrar para eles verem que o cara trabalhou e apoiarem o prefeito votarem no prefeito do partido. Em contrapartida, o PT vai ter o que para mostrar? Nada. Ele vai dizer o que foi contra a reforma da Previdência que salvaria o Brasil? Ele vai dizer que não pegou, que foi contra, que entrou na justiça com ação para suspender a reforma que ajudaria o povo? Ele vai dizer que entrou na justiça para as emendas parlamentares que beneficiariam a população lá fossem barradas? Para que as pessoas não fossem alcançadas? É isso que... E aí? Então eles não vão poder dizer o que realmente fizeram. E vai ficar difícil para mentir na atual formação política que nós temos. Até na questão dos veículos, a facilidade de obter as informações hoje. E aí é que está o grande problema. Por isso a raiva do PT, a raiva do PSOL. Eles não estão preocupados com as emendas parlamentares. Eles estão preocupados que não são eles, né, que estão fazendo essa manobra, tanto para enganar o povo, porque se fosse o PT que estivesse fazendo essas emendas, foram 400 e poucos milhões de reais liberados. Sabe o que o PT ia fazer? O PT ia pegar 300 milhões, embolsar, e os outros 100 e pouco aí ele dava. É assim que eles iam fazer. Para dizer, olha, a gente pegou e distribuiu não sei quantos milhões. Deixa que levaram muito mais da metade para o bolso. Né? E é aí onde está o nó, onde eles literalmente estão perdidos, que eles não sabem trabalhar honestamente nem pelo povo, né? E aí, mas graças a Deus, Dias Toffoli foi lá e negou. Você vê que as alegações do Dias Toffoli mostram o que a gente está acostumado a ver nas ações contrárias do PT e do PSOL. Não tem provas, não tem um argumento de ligação entre um fato e outro. Tudo que eles apresentam é o quê? Fala, palavras, mas provas nenhuma. A gente tem o The Intercept aí, que prova claramente isso. Um monte de frases escritas no site, mas cadê o conteúdo real? Pavão Misterioso já se dispôs a ser investigado. Por quê? E aí, porque aí eu pergunto a você, aí você pergunta, por que o Glenn ainda não acionou a PF? Porque para investigar o Pavão Misterioso, e essa é a jogada boa da coisa, para investigar as informações que estão no Pavão, para a PF ter acesso à veracidade daquilo que o Pavão publicou, para provar que aquilo é verdade, é preciso ter acesso ao telefone do Glenn, para saber se na linha, se aquelas mensagens saíram ou não do telefone, do número do Glenn e do Davi e do Jean Willis. E aí eles teriam que entregar de qualquer jeito, entregar os telefones. Não tem como a polícia investigar o Pavão Misterioso sem pegar o equipamento deles, os telefones, para saber se realmente saiu de lá ou não. E aí é por isso que eles não vão fazê-lo. Eles vão processar jornalistas, eles vão processar quem falar contra, mas não vão tentar pegar o... Entendeu? Então tá aí, gente. Canal Brasil Notícias trazendo a informação. É o PSOL, partido do atraso, infelizmente. Mas graças a Deus que não deu certo. Fui.